Boa noite, telespectadores. No Saúde e Longevidade de hoje, nós vamos falar sobre um aspecto muito importante da nossa qualidade de vida, a memória. E quem já não teve ou tem problemas de memória, não é? A gente vai falar um pouquinho sobre o assunto aqui com a Fabiane e com o Tiago do método Supera. Estamos aqui nesse ambiente maravilhoso que mais parece... eu vou dizer assim, um jardim de infância, não é? Cheio de brinquedos, de coisas legais, desperta a curiosidade. E eu quero saber deles, então, o porquê de tudo isso e o que é o método Supera. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você hoje, viu? Então, Fabiane, prazer estar com vocês também trazendo essas informações super importantes para os nossos telespectadores e para todos aqueles, não é, que têm pessoas, amigos do seu relacionamento ou colegas médicos, não é, que têm pessoas que estão com problema de memória ou precisam dar uma melhorada na memória mesmo, ou problemas um pouco mais acentuados ou aqueles leves, mas o método Supera promete muito aí, não é? Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar te recebendo aqui na nossa casa hoje, né? Inauguramos o método Supera em Novo Hamburgo. E o método Supera, apesar de trabalhar a memória, ele não é só para isso, ele potencializa, então ele vai trabalhar desde uma criança na potencialização do cérebro, da memória, concentração, raciocínio, até jovens, adultos e idosos. Bacana isso. Então é um método que serve para todas as faixas etárias. No caso, crianças, às vezes, com uma falta de atenção, não vão bem na escola, não param quietas, não se concentram, até aquelas pessoas mais idosas que já têm algum grau leve, né, eu diria de demência inicial, ou tem um comprometimento mesmo da memória em função da própria idade avançada, como se fala, não é, Tiago? Então, explica para nós o que é o Supera. É isso mesmo. O Supera é uma metodologia voltada para desenvolver o melhor potencial do cérebro possível, tá? Através de 6 ferramentas, nós trabalhamos as competências cognitivas, né? Ou seja, memória, raciocínio, criatividade, pensamento lateral, mas também trabalhamos o socioemocional e o ético, né? E o Supera serve para todas as idades, do momento que está alfabetizado até sem limite de idades. O principal objetivo do Supera é desenvolver o melhor potencial que cada um tem, independente para o que ele queira, né? Então, por exemplo, crianças e adolescentes conseguem melhorar significativamente o desempenho escolar, porque através da metodologia voltada para os 3 princípios da ginástica cerebral, que é a novidade, a variedade e o desafio crescente, ou seja, o nosso cérebro sempre precisa de estímulos que sejam com a dificuldade aumentada, ou seja, tirar o cérebro da zona de conforto, forçar ele a pensar, né? Então, com tudo isso, a criança consegue melhorar, por exemplo, o desempenho escolar, ou seja, aprende mais e melhor, amplia o canal de entrada da informação, mas não somente isso, retém melhor. Então, o desempenho é significativo, a melhora é muito acentuada. Adultos, por exemplo, conseguem ter um melhor desempenho profissional, porque através do trabalho, por exemplo, com a ferramenta que é o Abaco, que é uma das ferramentas que nós trabalhamos, consegue melhorar a concentração e o foco. E quando o profissional tem mais foco, ele é mais produtivo no trabalho. E quem é mais produtivo consegue melhorar o seu resultado. E profissionais no mercado de trabalho são medidos por resultados, não é verdade? E na melhor idade, que é o 60 a mais que a gente chama aqui, consegue ganhar qualidade de vida, né? Longevidade e também consegue postergar os primeiros sintomas de doenças neurodegenerativas, por exemplo. Bem, não só essas doenças neurodegenerativas, mas doenças como a própria depressão, por exemplo, que fazem com que as pessoas tenham um déficit de memória, né, em função talvez até também de estresse ou de outras situações que são transitórias. Então, nestes casos, também é possível que as pessoas venham aqui usar o método, fazer aulas, treinamentos. Eu não sei muito bem ainda como funciona, tenho uma ideia por alto, mas eu já quero perguntar então para a Fabiana, não é? Como é que é isto, como é que funciona, se as pessoas podem vir por um tempo, ou, né, qual é o período então que pessoas com essas diversas necessidades, né, diferentes aí, poderão se utilizar deste método aqui.
Bem, o método consiste em 6 meses de cursos, né? Trabalhando tanto a parte emocional, porque à medida que a gente vai desenvolvendo, potencializando o cérebro, a gente, pensando bem, a gente acaba melhorando em vários aspectos, melhorando a autoestima, a parte de qualidade de vida, enfim. Mas, apesar de serem 18 meses, a gente tem alunos há 5, 6 anos fazendo o Supera, porque é um dia por semana, uma aula de 2 horas, e é o dia que as pessoas escolhem para cuidarem de si, né? Para que no futuro tenham uma qualidade de vida ainda melhor, com a longevidade que está aí, né? Tá todo mundo cuidando tanto do corpo, alimentação, e agora é o momento que as pessoas acordaram para essa questão da saúde mental. Então a gente também, por desenvolver vários aspectos cognitivos, a pessoa acaba com certeza tendo uma qualidade de vida melhor, porque os seus pensamentos, as suas atitudes, a sua forma de ver a vida acaba melhorando em função desse trabalho com o Supera. Eu creio que muitas pessoas vêm aí, ficam 5, 6 anos, né, como tu disseste, porque é também uma maneira preventiva, né, de ter problemas de memória. Um treinamento, como tudo, né? A gente pode treinar o cérebro também. Então, na verdade, o mínimo seriam 18 meses, mas é uma vez por semana, né? E nesses 18 meses, então, a pessoa está formada. Como a gente trabalha com os 3 princípios, que é novidade, variedade e desafio crescente, o próprio método sempre traz novas ferramentas, novos jogos, desafios, né, para a pessoa superar. Supera. Isso, exatamente. Então, apesar de serem 18 meses, cada aula é uma aula diferente, a cada dia os alunos têm um desafio diferente, um trabalho diferente, tanto de jogos quanto de atividades lúdicas, enfim, é uma forma divertida de exercitar a mente. Para adultos e crianças, de uma forma divertida. Exatamente. Jovens, adultos, crianças. Jovens de todas as idades. Manter-se jovem, né? Verdade. Olha só, Tiago, eu não conhecia ainda o Supera, né? Foi novidade para mim, fiquei super feliz quando vim aqui conversar com a Fabiana e fiquei encantada. Realmente é algo muito bom. E este método, pelo que tu me disseste, já existe há bastante tempo, mas nós não tínhamos aqui no Vale dos Sinos, pelo menos eu não conhecia nenhum. É o primeiro aqui, não é? Você sabe que o Supera ele já está presente no mercado há 13 anos. Né? E ele foi criado pelo nosso fundador, que é o Antônio Carlos, nosso presidente fundador, através justamente de um desafio que ele tinha dentro de casa, que era o filho caçula dele, que tinha muitos desafios em retenção de conteúdo, desenvolvimento escolar. E na época ele buscava todos os meios alternativos para conseguir ajudar o filho. Foi quando ele conheceu o Soroban, que é o ábaco, que é uma ferramenta milenar de cálculo. E através do Soroban, ele identificou um grande potencial de não só ajudar o filho, mas como ajudar todas as pessoas da sociedade, né? E foi através desse momento que ele se reuniu com pedagogos, né? E através da neurociência, com o embasamento da neurociência, ele criou essa metodologia com 6 ferramentas. E são 6 ferramentas, como eu disse, que trabalham o cérebro como um todo. Não é apenas habilidades cognitivas. Nós temos o grande trabalho de desenvolver o melhor potencial do cérebro para se tornar realmente alta performance. Que maravilha, hein? A gente vai deixando você aí, então, com o contato, mais uma vez, aqui do Supera, para que você venha conhecer. Ou entrar em contato, não é? Ligar para cá, saber melhor sobre as turmas, os horários, os dias. Então, Fabiana, a gente vai deixar o pessoal, por enquanto, aí com algumas imagens, né? Para o pessoal conhecer um pouco, assim, do lugar, do ambiente, deixar eles na curiosidade. E depois vamos conversar, então, com mais uma profissional que atua aqui, né? E você aguarde aí, porque nós já voltamos.
Estamos de volta e agora vamos conversar com uma profissional que veio conhecer o método Supera. É a Lidiane Klein, que é neuropsicóloga e que vai nos falar um pouquinho do seu trabalho e do que ela está vendo aqui, não é, no método no Supera, que possa vir ao encontro das necessidades dos teus clientes, dos teus pacientes, não é, Lidiane? Tudo bem? Tudo bem. Satisfação estar participando aqui do programa, então. Bom, o meu trabalho, sou neuropsicóloga, eu trabalho com avaliação neuropsicológica e com reabilitação. Então a gente vê a importância e trabalho muito com psicoeducação. Então eu acho que é pelo caminho da psicoeducação que os nossos idosos, né, são capazes de, entendendo o seu próprio processo de envelhecimento, envelhecer de uma forma melhor. Então eu vim aqui conhecer, já conversei com eles em um momento anterior e achei bem bacana porque eles trabalham com uma questão de prevenção e promoção a um melhor, vamos falar assim, desempenho cognitivo, né? Nesse sentido, porque a gente sabe que o envelhecimento ele traz perdas cognitivas, então tem um declínio, né, de funções, memória, atenção, funções executivas, mas principalmente memória, esse declínio ele é mínimo. Quando começa a ficar mais acentuado, então tem que dar uma investigada o que está acontecendo. Mas sempre é bom a gente evitar o sedentarismo mental, eu acabo falando bastante nisso, né? Se a gente quer perder a barriga, o que a gente faz? Vai na academia para perder a barriga. Se a gente quer melhorar o nosso desempenho cognitivo, a gente também precisa, de alguma forma, exercitar o cérebro da gente, né? Olha, é verdade. E por falar em sedentarismo mental, eu fico imaginando os jovens de hoje lá no futuro. Como vai ficar a memória desses jovens que hoje praticamente não exercitam o cérebro, né? Porque tem tudo pronto, estão direto na internet, pesquisa qualquer coisa, tu vai na máquina de calcular, não é? Eu ainda sou do tempo em que a gente fazia e ainda faço os cálculos, né, de cabeça, como se diz. Hoje, às vezes, a gente vê alguém somando 10 mais 10 numa loja, numa máquina, né, de somar. Então, não existe mais essa busca do pensar, do raciocinar, não é? E isso, a longo prazo, a pessoa realmente vai perdendo essa capacidade, porque não é treinado, não é? Sim, com certeza, principalmente começa com a atenção, né? Porque o celular, a pessoa ela está dividindo a atenção o tempo inteiro. Aí se não tem atenção, a atenção ela é a porta de entrada para a memória. Então acaba não fazendo memória, indo por essa via da atenção. Mas isso que tu falou também, o raciocínio crítico vai perdendo porque recebe tudo pronto da mídia e das redes sociais e só vai repassando isso. Não tem mais aquela capacidade de realmente estar exercitando cognitivamente, se estimulando, né? Isso eu acho que no futuro a gente vai ter um grande problema. Quando alguém vem para ti, vem com que queixas principalmente? Então, as principais queixas que acabam vindo para mim no consultório estão relacionadas à questão dos esquecimentos. Então, a principal queixa é memória. Mas a gente tem que fazer, normalmente o paciente, eles têm vindo de livre, espontânea vontade, mas também normalmente é por um encaminhamento médico, então o médico, o geriatra, o neurologista já fez os exames que eram necessários e aí pede uma avaliação neuropsicológica como um exame adicional que vai auxiliar ele no diagnóstico. Mas o que hoje em dia tem acontecido, as pessoas me procurarem espontaneamente e aí eu acabo encaminhando para um profissional e mostrando essas questões de memória, tudo que precisa ser investigado e tudo que pode estar afetando a memória também. Isso acontece bastante, né? E eu, como sou geriatra também, não é, já sei mais ou menos, não é, este caminho, mas eu conheço bem o caminho onde vem primeiro ao médico e nós encaminhamos, não é? Mas que bom que as pessoas, quando tivessem esta percepção de que tem alguma coisa errada com a memória, não é, logo fossem procurar preventivamente, né, um neuropsicólogo. Porque muitas vezes chegam até nós dizendo, eu estou com um problema de memória, tenho medo da doença de Alzheimer, mas tu faz os testes e é falta de atenção, né? A pessoa ela não presta atenção, as informações, como diziam antigamente, entram no ouvido, sai no outro, né? Não retém a informação
e aí, né, não fixa, não vai ter a lembrança, né, daquelas coisas. Mas enfim, nós vamos agora ter uma aula aí, né, uma aula experimental, e eu quero te agradecer muito e dizer que o teu trabalho é maravilhoso aí e muito necessário cada vez mais à medida que a população está envelhecendo. Então, muito obrigada, parabéns e que tu aproveite bastante aí esse complemento, né, que é o método Supera para os teus clientes. Obrigada por poder estar participando do programa. E agora a gente vai conversar um pouquinho também com o Everton, que é instrutor aqui no Supera e que literalmente se diverte trabalhando ou trabalha se divertindo, não é, Everton? Verdade. As duas coisas acabam se complementando nesse momento, né, que a gente consegue trazer a diversão, aquilo que é lúdico e apresentando vários benefícios de desenvolvimento cognitivo. Então, para mim, está sendo uma grande experiência ser instrutor de uma brincadeira muito séria. Realmente uma brincadeira que instiga a gente a realmente pensar, raciocinar, se concentrar, não é? Colocar o foco nas descobertas, no tentar solucionar questões, não é? E está acontecendo uma aula lá em cima, uma aula demonstrativa super bacana. Eu participei ali alguns minutos, né? E realmente a ginástica aí para o cérebro é grande, não é? Mas é uma ginástica que, como a outra também, não é? A gente sai mais disposto, mais dinâmico e assim que funciona aqui no Supera, não é? Perfeito, porque no Supera a gente trabalha muito habilidades socioemocionais. Então as pessoas vêm dispostas, muito abertas para o novo, para aprenderem coisas novas ou para reaprender algumas coisas que a gente acaba deixando de lado com o tempo, né? E é uma grande possibilidade da gente criar novas relações, da gente se sentir com a autoestima melhor, a gente se sentir muito mais valorizado, fazendo parte de grupos. Isso traz grande ganho para o nosso desempenho, ou profissional ou pessoal. Então, Supera uma grande oportunidade para a gente criar novas relações. Muito bacana mesmo, os desafios são grandes e lá na sala de aula tem pessoas de todas as idades, mas lá ele está apresentando alguns dos métodos, né? E aqui a gente vê outras coisas. O que é isso aqui, por exemplo? Esse aqui é um jogo chamado Nhaque-Nhaque, que é um jogo da velha, o famoso jogo da velha, com maiores desafios, né? Por exemplo, ele trabalha a memória também, né? Além de toda a estratégia para se chegar ao resultado e vencer a partida, ele trabalha a memória também. Por exemplo, o jogador tem a possibilidade da peça maior sobrepor a menor. Um exemplo rápido aqui. Eu quero anular a peça laranja menor. Eu coloco a minha peça maior. No entanto, se em algum momento do jogo eu esqueço que a minha peça está sobre uma peça laranja adversária, eu posso movimentá-la e entregar o jogo para ele. Por isso, e nesse momento, a gente trabalha a memória. Legal. Bom, e vamos ver esses dados aqui. Esses dados aqui trabalham a nossa capacidade de linguagem. Ela melhora muito a nossa linguagem, porque nós temos a possibilidade de jogar jogos que apresentam uma imagem, um cenário, uma cor, e a partir disso a gente começa a contar histórias a partir daquelas imagens. E a outra pessoa joga e segue contando a história. Então a gente cria histórias malucas a partir do jogo de dado, que o nome desse jogo é Contando Histórias. Meu filho faz muito isso através do RPG, Role Play Game, né? Que as crianças, adultos, adolescentes adoram. Olha, isso é fantástico. Então aqui, né, é um braço do RPG, não é? E aqui a gente também tem esses módulos aqui, para que servem? Esse é um muro de cromicromia. Ele trabalha a visoespacial, a visão, a estratégia e também a atenção concentrada. O objetivo desse muro é remontá-lo sem que nenhuma das cores se toquem, né? Não posso encostar dois amarelos nem na horizontal, vertical ou mesmo diagonal. O desafio é se manter concentrado para chegar ao resultado. E não sobrar nem faltar peça, né? Bem, Everton, a gente vai
conversar um pouquinho mais com o pessoal aí. A gente tem muitas outras brincadeiras aqui. Eu me diverti muito fazendo cálculos no ábaco também. Olha, jogo de peças, muito legal. Então, né, a gente, de novo, né, reforça o convite para você vir aqui conhecer o método Supera. Você vai adorar. Agora a gente vai conversar um pouquinho com a Catiúcia, a Dayana, a Ellen e a Nazi, que estiveram lá na aula, tendo, né, alguns desafios, tiveram alguns acertos, provavelmente, alguns erros, né, assim como eu, mas elas estão aqui também tentando decifrar esses enigmas aqui, né, andaram mexendo nessas peças. Eu quero saber, Catiúcia, o que mais te instigou dentro de tudo isso que tu viste e o que tu achaste desse método, né, para a gente melhorar a memória, a concentração? Eu acho que tudo é válido, né? Eu achei bem criativo, bem diferente, né? Relembrei a infância também. É legal, né? Aprender brincando e principalmente melhorar a memória, a concentração brincando também, não é? Eu acho que muitas das nossas memórias são aquelas que são lá da infância, não é? Que remetem a emoções e te fazem lembrar. Eu acho que são as coisas que mais ficam. Então, eu acho que isso é uma coisa que está ligada à emoção também, não é? E tu, Ellen, conseguiu resolver algum desses problemas aqui? Né? O que mais te fez assim ficar curiosa ou tentar resolver? Olha, na realidade, mostrou quanto eu sou ansiosa e quanto eu sou estressada. Isso acho que vai me ajudar a dar uma relaxada, vai conseguir dar uma desenvolvida aí na mente e dar uma acalmada aí no corpinho, né? Sim, calma, vamos devagar e vamos nos concentrar e tentar resolver. Porque se alguém já fez, eu também posso fazer, não é? Vamos tentar nos abstrair das coisas ao redor, de tudo aquilo que te estimula, de tantos pensamentos, para focar naquilo ali. Isso mesmo. Vou começar a participar aqui do Supera e vou me superar aí nas minhas habilidades. Eu acho que todo mundo hoje aqui está vendo o quanto precisa se superar mesmo, né? Agora vamos conversar com a dona Nazi, que também participou lá daquela aula, e quero saber como que a senhora se sentiu. Eu me senti muito deslonjada na minha idade aí, né? Voltar a aprender algo diferente, né? Da maneira diferente de aprender, né? Para movimentar a nossa memória, né? Que já começa a balançar nessa idade, né? Então eu achei muito válido, porque eu tenho 2 bisnetos pequenos e um mais já adulto, né? Então eu gosto, né, de brincar com criança, e então eu vou ter a oportunidade ainda de ensinar alguma coisa para eles. E aprender, brincar, resgatar a memória ou preservar a memória, por outro lado, né, que já é boa aos 75 anos, né, que a senhora tem, mas que pode ainda ser preservada até os 90, 100 ou quem sabe mais anos, como nós vemos aí hoje, pessoas muito longevas e com uma memória super em dia, melhor até às vezes que alguns jovens, não é? Pois é, né? É isso que é questão de exercício. Exato. Ginástica mental. Isso aí, isso aí. Foram bons os desafios lá em cima? Gostei demais, gostei demais. Vamos ter aulinha aí todas as semanas agora aqui no Supera. Todas nós aqui
vamos nos superar. E a gente quer convidar você para vir para cá também. Olha, muito legal, gente. Nota 1000 para o Supera. A gente agradece a presença de todas, de todos, não é? E deixamos você aí, não é? Com as informações, telefone, endereço, convidando você a, quem sabe, nos encontrar por aqui também, não é? Então, muito obrigada a todos e a gente volta amanhã com você no nosso Viver Bem. Até lá!